como que você analisa a forma com que o genocídio do povo palestino tem sido noticiado e debatido nos grandes e nos pequenos meios de comunicação? Qual papel as grandes e as pequenas mídias teriam nessa normalização ou não do genocídio do povo palestino? Bom, para começo de conversa, teria que separar um pouco, antes de mais nada, o que é a mídia em geral do que é a mídia brasileira em particular. Porque aqui no Brasil nós estamos assistindo um fenômeno que é algo assustador, assim, algo que é o desaparecimento do jornalismo. No Brasil, se você levar em conta, claro, as grandes corporações da mídia, né? A Rede Globo, os jornalecos tradicionais, Estadão, Folha, etc. e tal, as outras emissoras de televisão, eles não estão praticando jornalismo. Eles estão praticando uma outra coisa, uma imundície qualquer. Mas não é jornalismo. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, eu dou dois exemplos. Assim, vamos pegar a imprensa israelense. O jornal Haaretz, ele informa muito mais o que está acontecendo lá em Gaza e com uma visão muito mais crítica ao exército de Israel e ao sionismo mesmo, do que qualquer coisa que você tenha lido na imprensa brasileira. Por exemplo, o Haaretz, desde o começo, publicou vários relatos e com documentos, muito bem documentados, aliás, mostrando que no dia 7 de outubro não foram assassinados 1.200 civis pelo Hamas, isso é mentira, documentado. Pelo menos metade daqueles foram mortos eram militares, não civis, e uma grande parte dos civis foram assassinados pelas tropas de Israel, que praticaram aquilo que Israel se chama Protocolo Aníbal, que é uma diretiva que diz que se um palestino tem como refém um israelense, então cabe à polícia ou ao exército matar os dois, porque é preferível ter um palestino morto que não cause mais reféns ou mortes a Israel do que salvar um israelense e deixar o palestino escapar. Eles aplicaram o protocolo Aníbal e mataram centenas de civis naquela ocasião, ou o exército israelense. Nós temos relatórios de pessoas que viviam em kibbutz e que relataram como seus kibbutz foram destruídos por helicópteros Apache do exército israelense. Eu repito, isso sai no Haaretz. Eu desafio alguém a encontrar essas versões em qualquer veículo brasileiro. Não existe. Outro exemplo, básico também, para não falar que o Haaretz é de esquerda, ou sei lá que bobagem semelhante, vamos pegar um jornal extremamente tradicional em Israel, o Yediot Ahronoth, que é uma espécie de Estadão em Israel. No dia 4 de agosto, ele sai com uma notícia de que o Hamas, a resistência palestina islâmica em Gaza, matou ou colocou fora de combate pelo menos 10 mil soldados israelenses. 10 mil soldados israelenses. De novo, eu desafio vocês a encontrarem essas informações em qualquer jornal brasileiro. Então, em primeiro lugar, tem essa particularidade. A imprensa brasileira é um lixo absoluto. Com a imprensa, eu quero dizer a grande imprensa, a imprensa corporativa. Lixo, lixo vagabundo, panfleto. Não dá para tratar de uma forma diferente. Eu não leio mais porque eu não quero ficar nervoso. Então eu prefiro eu prefiro nem ler o que tá sendo divulgado ali, além das bobagens, né? Jornalistas semi-analfabetos que não sabem do que estão falando. Oh, uma tristeza, né? Agora vamos para a imprensa mundial, particularmente a imprensa dos países imperialistas. Para entender a cobertura do que eles estão fazendo, nós temos que entender direito o que é que está acontecendo na Palestina. E não é tão simples assim, quer dizer, identificar o que está acontecendo na Palestina. Se vocês pegarem o discurso de setembro de 2023, que o Netanyahu fez na ONU, vocês vão lembrar que ele apresentou um mapa para a Assembleia Geral da ONU, em setembro de 2023, e que nesse mapa não aparecia a Palestina. Era a visão do Netanyahu sobre aquilo que ele chama do novo Oriente Médio, o que seria o Oriente Médio reconfigurado. E ele fala de uma área de expansão comercial, um corredor, que vincularia a Índia, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Arábia Saudita, chegando até Israel
E daí esse corredor criaria um foco de desenvolvimento industrial e trocas em toda aquela região, endereçado à Europa, em que o gás e o petróleo daquela região seriam fartamente distribuídos na Europa, com uma vantagem estratégica aí. Qual é a vantagem estratégica? Se isso fosse configurado, se essa região existisse, se tudo isso fosse feito, livraria a Europa da dependência do petróleo e do gás da Rússia. Olha só, a Europa ficaria livre da dependência do petróleo e do gás da Rússia. Isso daí tem uma importância estratégica, uma importância absoluta, do ponto de vista dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, na sua disputa com a Rússia. Portanto, apenas esse mapa e a intervenção do Netanyahu já mostra que o atual genocídio em Gaza e agora Líbano, estão inscritos numa estratégia muito maior, que diz respeito à reconfiguração total da região. Esse programa seria sustentado pela assinatura dos acordos abrâmicos por parte da Arábia Saudita. E aí é que está a chave da questão. O que são os acordos abrâmicos? Uma estratégia que foi criada pelo governo Trump e arrastaria os países árabes para um acordo de reconhecimento de existência de Israel, em troca de armas, de mais investimento dos Estados Unidos na região, em troca de abrir o mercado de Israel para a Arábia Saudita e vice-versa, em troca de investimentos bilionários que iriam encher as monarquias de dinheiro mais do que elas já têm. E o nome Acordos Abrâmicos já é bem sugestivo, né? Quer dizer, vamos juntar os primos. São todos descendentes de Abraão, a gente junta esses primos. O que aconteceria se esses acordos abrâmicos fossem assinados? A causa palestina é para o vinagre. Ia acabar a causa palestina. Uma pá de cal na causa palestina. Ia se ignorar solenemente, porque você tem a Arábia Saudita, que é sede dos locais sagrados do Islã, a sede de Meca, da Kaaba, local onde nasceu o profeta Muhammad. A Arábia Saudita iria assinar os acordos abrâmicos. Isso estava marcado, já estava data definida. E mais ainda, na mesma Assembleia Geral da ONU de 2023, você tem fotos e vídeos mostrando o Erdogan, o chefe da Turquia, aos beijos e abraços com Netanyahu. Quer dizer, estava tudo costurado para você configurar um novo Oriente Médio, relegando a causa palestina para um buraco do qual ninguém nunca mais tiraria. Seria o fim, seria o aval para tudo aquilo que está acontecendo hoje, por parte dos países árabes, das monarquias sauditas, da Turquia e etc. E por que o imperialismo tinha pressa em fazer isso? Por quê? Aí vai eu tenho a minha interpretação, pode ser que eu esteja completamente equivocado, mas eu acho que não. Em 2013, a China lança aquela estratégia, a nova Rota da Seda, que prevê a unificação da Eurásia, da Europa e da Ásia, num vasto espaço econômico de troca de serviços, troca de energia, de gás, petróleo, etc. e tal, que seria cortada essa região por gasodutos, petrodutos, ferrovias, hidrovias, ligações, aeroportos, etc. e tal, produzindo um enorme impulso à produção e à vida econômica de bilhões de pessoas que habitam essa região, a Eurásia. E esse plano previa, inclusive, prevê que trocas financeiras entre os países participantes desse plano não seriam feitas mais em dólar, necessariamente, seriam feitas em moedas locais. Quer dizer, é você tirar os Estados Unidos e o dólar da jogada. Imagina o golpe que isso significa para a hegemonia do império estadunidense no mundo. Olha o golpe que isso significa. O Trump disse uma frase na época, acho que uma das poucas frases que o Trump disse com a qual eu concordo integralmente. Ele diz: se o dólar deixar de ser a moeda fiduciária internacional, ou seja, a moeda lastro das trocas comerciais do mundo, isso equivale aos Estados Unidos perder uma guerra mundial. E a nova Rota da Seda não ficou no papel, ela está sendo implementada.
Você teve várias reuniões de cúpula de todos os países ou de regiões, no sentido de implementar a nova Rota da Seda. A cúpula de Xangai 2021 foi a última mais importante delas. Não é por acaso, isso é anunciado em 2013, não é por acaso que em 2014 os Estados Unidos apertam o cerco à Rússia, a OTAN aperta o cerco à Rússia, resultando naquilo que hoje nós sabemos que está acontecendo lá na Rússia, e não é por acaso também que Israel recrudesce os seus ataques aos palestinos em Gaza, a partir de 2018, etc. E tal. Quer dizer, o que está em curso aqui, na verdade, é a disputa pela hegemonia mundial. Os Estados Unidos não querem, em hipótese alguma, e não podem abrir mão do seu poder hegemônico mundial. E qual é o país-chave nisso tudo quando se trata de Oriente Médio? Irã. Irã. Por que Irã? A China tem um acordo de 3 décadas de fornecimento de petróleo do Irã para a China. A China não pode sustentar o seu desenvolvimento nos níveis que estão acontecendo hoje sem o petróleo iraniano. Ela não consegue fazer isso. O petróleo iraniano é fundamental para a China. Além do Irã ser um ponto-chave geopolítico, basta ver a sua localização. É fronteira com todo mundo naquela região. Com a Europa, com a Ásia Central, com o Oriente Médio. O Irã é uma peça fundamental pela sua dimensão, sua área, sua população. O Irã é o grande nó da nova Rota da Seda naquela região. Daí que os Estados Unidos estão cada vez mais apertando o cerco também em torno do Irã. O que pode levar o mundo para uma situação terrível, mas sobre isso a gente pode falar mais tarde. E a mídia. É óbvio que o New York Times, a Economist, Guardian e toda essa gente conhece plenamente tudo isso que está colocado em questão. É óbvio. É óbvio que isso é uma outra interpretação minha. Israel, nesse caso, está sendo usado pelos Estados Unidos. Isso é uma interpretação minha, numa terminologia muito comum na geopolítica. Israel é utilizada pelos Estados Unidos como porta-voz, porta-aviões não afundável dos Estados Unidos na região. Tanto o povo judeu que habita Israel hoje é bucha de canhão do próprio sionismo, é bucha de canhão do próprio sionismo, que é uma expressão do imperialismo colonial. Então, é óbvio que a mídia inteira sabe disso. Só que você não vai ver isso daí jamais. Quer dizer, você não, eles retratam tudo como se fosse de uma guerra de fanáticos, como se fosse o problema que o Sinwar é um louco, que o Nasrallah do Hezbollah é outro líder fanático, e que isso daí é uma guerra religiosa, e que é uma guerra que opõe judeus e árabes, e um monte de estapafúrdias, um monte de besteira, que não existe a menor análise. Então, do ponto de vista da mídia internacional, a cobertura é pífia, a cobertura é ridícula, a cobertura é completamente pobre, é um negócio monstruoso, é uma farsa aquilo que se faz. Não é uma cobertura. Agora, levando em consideração aquilo que se faz no Brasil, aí a coisa atinge níveis estratosféricos de demência, quer dizer, é um negócio de absurdo, quer dizer, é um negócio que não dá nem para chamar isso que existe no Brasil de jornalismo, é um negócio completamente maluco.